ano novo para todos, que é a primeira vez que eu venho aqui esse ano. Um ano de muita paz, de muito amor, de muita fé e de muita oportunidade para a gente fazer o bem e aprender a servir o nosso próximo cada vez mais. Hoje, meus irmãos, a nossa lição é sobre as bem-aventuranças e, para tanto, nós pedimos mais uma vez os mentores desta casa abençoada que nos acolhe, os meus protetores, para nos ajudar a compreender a lição de hoje. De início, nós vamos pegar aqui o que está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre as bem-aventuranças, e nós começamos então no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, quando a gente vê esses ensinos, estas sentenças máximas carregadas de significado, a gente por vezes tem dificuldade de pensar como que uma pessoa pode ser feliz quando ela sofre. A palavra bem-aventurado significa feliz. Como que pode ser feliz quando sofre? Né? Por que o Evangelho insiste tanto, né, nesse ensino? Todo o conjunto das bem-aventuranças constitui, então, naquela promessa de paz, de amor, de plena realização espiritual, de felicidade, que aguarda a todo aquele aprendiz do Evangelho que segue os ensinos de Jesus, a lei divina, com paz e com resignação. No livro Antologia Mediúnica do Natal, nós temos lá uma página belíssima, escrita por Emmanuel, Evangelho e Alegria. Todo o Evangelho de Jesus constitui, então, uma mensagem perene de alegria e de paz para cada um de nós. Aí a gente sofre por quê? Resultado do mau uso do nosso livre-arbítrio. Todos nós que conhecemos a lei divina, nós sabemos então que já estamos aos poucos vivendo a transição planetária e grandes provações coletivas nos aguardam ainda, a provação individual. Mas por quê? Resultado do mau uso do nosso livre-arbítrio. Jesus trabalha por nós desde antes da criação desse planeta. E até hoje nós temos então dificuldade de colocar o ensino em prática. Nós não conseguimos ainda sequer aceitar o convite de Jesus para que nós possamos seguir o caminho que ele veio nos ensinar. E assim, então, conquistar aquele direito de viver a vida inteira, a vida verdadeira. Mas que caminho é esse que Jesus nos ensina? O caminho da harmonização interior, o caminho da harmonização com a gente mesmo, o caminho da harmonização com o nosso semelhante. Bem-aventurados os aflitos, por quê? Aquele que sofre através das provas, sejam quaisquer que elas sejam, bem suportadas, com resignação, a criatura ultrapassa essa faixa de sofrimento, essa faixa de dor e vai conquistando então estágios de relativa felicidade. E assim nós vamos então caminhando passo a passo até conseguir a condição de espíritos puros, conforme nos ensina a questão número 100 e as questões seguintes do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec nos apresenta então
a escala evolutiva, eu vou falar brevemente sobre ela, e quero lembrar aos irmãos que quando a gente fala das bem-aventuranças, talvez não dê tempo de eu falar mais do que duas, mas se não der tempo, os irmãos cheguem em casa e, por favor, meus irmãos, vamos ler sobre essas bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós, como aprendizes do Evangelho de Jesus, nós precisamos estudar a codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo. E repito mais uma vez, qual que é a diferença que tem do Evangelho segundo o Espiritismo do Evangelho de Jesus? Nenhuma. Mas então que diferença? Não tem nenhuma diferença mesmo da essência do Evangelho, dos ensinos do Cristo? Não. O que acontece é que, qual é a finalidade então da codificação kardeciana? Da codificação kardeciana, nos ensinar a compreender o Evangelho de Jesus, conforme nos ensina então o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos ensina nesse capítulo que o Evangelho de Jesus, a codificação kardeciana, nos ensina, através dos princípios do Espiritismo, a compreender o fundamento do Evangelho de Jesus. Para isso, vou recordar brevemente aqui um pouquinho das 3 revelações, conforme está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec nos apresenta brevemente a revelação de Moisés, a primeira revelação, onde os 10 mandamentos vêm nos ensinar a justiça de Deus e tem princípios eternos e divinos, imutáveis. A revelação de Jesus, o ensino do Cristo, que é a maior das 3 revelações, pode ser centralizado numa única palavra. E qual seria esta palavra que resume a doutrina de Jesus? Amor. E o Espiritismo, codificação kardeciana, o ensino dos Espíritos. E nós precisamos compreender, meus irmãos, que Allan Kardec não fundou o Espiritismo. Mas quem fundou? Os Espíritos Superiores, conforme está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espiritismo, como a terceira revelação, ela, para efeitos didáticos, somente para o nosso aprendizado, ela é chamada de verdade. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis... Porque sereis saciados. Ditosos vós que agora chorais, porque rireis. Mas será que Deus quer a nossa infelicidade? Porque quem ri vai chorar, quem está feliz vai padecer e vai sofrer. Mas por que isso? É porque as bem-aventuranças nada mais são do que um código de conduta para a gente bem viver, para a gente observar, princípios a abraçar. Nós estudamos o Evangelho, nós estudamos a lei de Deus, para que, através da observância fiel dos mandamentos da lei divina, nós possamos então construir a nossa felicidade, a felicidade verdadeira, aquela que, no dizer de Jesus, o ladrão não rouba e as traças não corroem. Então, todo o Evangelho de Jesus, e notadamente as bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, porque são expressões que têm sentidos parecidos, elas vêm então nos ensinar como que a gente precisa conduzir, o que significa estar numa condição ou outra de vida, e como fiéis aprendizes do Evangelho de Jesus, nós precisamos estar prontos para ser fiéis em todos os momentos da nossa vida.
Não interessa se o momento que nós vivemos é de calma, é de tranquilidade, ou se é de muito sofrimento, se é de muitos tormentos. Em todos esses momentos, nós somos filhos de Deus, aprendizes do Evangelho de Jesus. E lá no item 18 do capítulo 5, tem uma mensagem que se chama bem e mal sofrer. O que é esse bem e mal sofrer? É que na terra todos sofremos. Basta reencarnar na terra, né? No mundo ainda de expiação e de provas, nós estamos sujeitos a todos os riscos, a todos os sofrimentos, a todas as adversidades que um planeta desta natureza ainda nos oferece. Mas todos sofremos. Ou então todos são bem-aventurados? Não, ainda não. Mas então o que é que precisa para ser bem-aventurados? Suportar as provas com paciência, com resignação, sem revolta para com a lei de Deus. O Pai Celestial, na verdade, conforme nos ensina André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele não quer o mal das suas criaturas, ele não quer o sofrimento, de maneira alguma. Na verdade, o que o Pai Celestial pretende para nós é que o mal seja suprimido, que o mal desapareça da nossa conduta com o mínimo de sofrimento. Mas por que existe tanto sofrimento? É porque a justiça que nos rege, ela é perfeita, sábia e amorosa. Nós sofremos na grande maioria das vezes, né? Por que grande maioria? É porque nem todos que estão nesse planeta sofrem porque estão resgatando algum crime, né? Alcione, no livro Renúncia, por exemplo, sofreu e não devia, não tinha débito, né? Então, é preciso sofrer bem. A gente sofre é porque estamos resgatando a nossa condição de sofrimento devido a males praticados tanto nessa existência quanto em outras existências. Somente estudando a lei divina, somente conhecendo a lei divina é que nós teremos condição, então, de melhorar nossa conduta, a nossa vida. É por isso que nós professamos, então, a fé raciocinada. E o que é a fé raciocinada? É a fé que se baseia no uso do conhecimento. No uso do conhecimento que nós temos, então, da lei divina. Eu, em outros tempos, eu ia fazer e acontecer isso aqui para mostrar quem eu sou. Mas quando a pessoa conhece o Evangelho de Jesus, ela não fala tanto. Ela não fala tanto. Ela diminui a fala. A justiça alcança a todos. Nós estamos sempre envolvidos pelo amor do Pai. Nós estamos sempre envolvidos pelo amor do Pai, né? Pelo seu chamado de amor. A sua justiça nos alcança sempre. Então, é de admirar que Dr. Bezerra de Menezes afirma no livro Dramas da Obsessão, que eu li há muitos anos, sobre a capacidade que a divina providência tem de filmar tudo o que acontece no universo. Já pensaram como isso é grandioso? É uma coisa fora do comum. Agora, mais absurdo ainda para a nossa pequena inteligência, pelo menos para a minha, é quando a gente observa que filma tudo que acontece no universo, inclusive no nosso mundo interior. É assim, por exemplo, que Ernesto Fantini e Evelina Serpa, lá no livro E a Vida Continua, a autora espírita André Luiz,
Quando chega lá no plano espiritual, é um procedimento comum, não é só os dois não. Vão ter então uma entrevista com um instrutor lá da colônia Nosso Lar para analisar cada um dos seus atos, cada um dos seus passos. E isso acontece, né? E muitas vezes, nesse analisar de fatos, né? O espírito tem ocasião de rever até aqueles problemas mais graves que ele viveu e que não chegou a dizer para ninguém. E mais ainda, para viver isso, não é preciso desencarnar. Não, nem tudo aguarda desencarnação. Nós dormimos, nós temos aqueles momentos de meditação, onde a gente, vamos dizer assim, confabula com a gente mesmo. Ah, mas eu não tenho muito esse hábito não. Pois então começa a ter. Porque nós precisamos analisar nossa conduta, analisar nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus. Essa filiação divina, cheia de amor do Pai para conosco, para com toda a humanidade. Não é à toa que a humanidade é uma grande família, que não há como a gente evoluir se a gente não aprende a servir o próximo, se a gente não aprende a reconhecer que a vida, a felicidade, a opinião do próximo, tudo que ele pensa, tudo que ele sente, os seus valores, merece tanto respeito quanto os nossos próprios pensamentos, quanto a nossa própria forma de viver a vida, quanto o nosso próprio desejo de ser feliz. É assim então, eu não vou contar, eu vou só falar que lá no livro Jesus no Lar, o espírito Nélio Lúcio conta numa página que tem lá que se chama A Receita da Felicidade, né? E o apóstolo Tadeu vai dizer a Jesus o que é que o faria plenamente feliz. Que as pessoas vissem nele não somente os seus defeitos, mas que vissem também o esforço que ele fazia para se tornar uma pessoa melhor, o esforço de respeitar as pessoas, né? E ele estava então envolvido nesse esforço. A gente precisa reconhecer o nosso próprio valor e reconhecer o valor dos semelhantes que nos cercam. No capítulo 7, parou ali? Parou? Não, né? Então tá bom. Nem tanto, tá bom. No capítulo 7, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas quem é que são os pobres de espírito? Não são os pobres de inteligência, são os humildes. Na verdade, são os sábios, né? Olha a humildade de Jesus, a humildade do Dr. Bezerra, que assina as suas mensagens. Bezerra, o servidor mínimo de sempre. Todo espírito evoluído, todo espírito que já passou, vamos dizer assim, essa fase de adolescência prolongada, nós estamos com a palavra na ponta da língua, com a atitude de revide, né? Ele vai adquirindo então essa mansidão, essa tranquilidade que caracterizam então as almas já amadurecidas. E aqueles que não adotaram ainda esta postura de humildade e que podem ser considerados como os pobres de espírito na visão terrena, eles chegam até a duvidar da existência de Deus, se sentem superior ao próprio Criador, conforme Allan Kardec nos ensina aqui no item 2 do capítulo 7, né? Então, às vezes a pessoa tem um pouco de conhecimento, tem uma formatura, né? É mais graduada em termos de formação intelectual, a pessoa se torna materialista, se diz materialista, né? Se diz materialista, superior ao próprio Criador, negam a existência
de Deus é por isso, que agora não sei qual capítulo, mas eu vou falar. Nós temos então uma página no Evangelho segundo o Espiritismo, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Jesus então escolhe muitas vezes como governador do nosso planeta, como nosso modelo e guia, revelar as coisas do céu aos humildes, né? Aos prudentes, que são os pobres de espírito. E os doutos, muitas vezes, passam pela terra sem viver estas maravilhas de que a nossa convivência com Jesus cotidianamente nos oferece. Então eu vou terminar esse capítulo 7 aqui, porque a referência é breve para eu avançar mais um pouquinho. Eu vou ler aqui para os irmãos aquela mensagem que está no item 5 do capítulo 7, onde é dito assim no Evangelho de Lucas, que Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para lá fazer a sua refeição. E era um dia festivo lá na casa do fariseu, um dia de sábado, um dia consagrado ao Senhor, um dia dedicado à vida social também, assim como nós hoje. E Jesus observa então que os convidados iam chegando e escolhendo os primeiros lugares. E quando Jesus então chegava num lugar desse, ele passava a ser a atenção do momento, né? O motivo de atenção, o astro da festa, todo mundo prestava atenção na forma que ele falava, como ele comia. Os judeus têm o hábito de lavar as mãos antes da comida, ali quase perto da mesa, assim que a gente vê nos filmes, né? E então aqui, né, das mãos não, Jesus vai contar a parábola dos primeiros lugares, e ele vai falar assim: quando fordes convidado para bodas ou para festa, não escolheis o último lugar, para não acontecer de que, estando vós nos primeiros lugares, quem te convidou, diante da chegada de um convidado mais importante, venha te dizer: meu amigo, dê o seu lugar para este. Ocupeis então, quando for desconvidado, os últimos lugares, para que, ao invés disso, quem te convidou chegue: meu amigo, vem mais para cima, vem para outro lugar, mais favorecido, né? E a vida é cheia dessas coisas, de uma maneira ou de outra. E, continuando aqui, isso para vós, o fato de estar num lugar mais humilde, ser chamado para outro mais considerado, será para vós um motivo de glória, de orgulho, satisfação pessoal e de alegria. E ele termina essa parábola dizendo que aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se rebaixa será exaltado. É a lição da humildade, né? Então, na verdade, o reino dos céus é para os simples. Ser simples, ser humilde, não é ser inferior, é não querer ser mais do que ninguém, embora reconheça o seu próprio valor. Na obra de Hermance Dufaux, há muitas explicações para essa questão aqui, da questão do verdadeiro sentido da humildade. A gente precisa trabalhar reconhecendo o nosso próprio valor. Tem que ser humilde? Tem, mas não é se desvalorizar, né? E esse estudo do próprio valor, né, sem perder a humildade, sem perder a simplicidade, está dentro dos princípios do amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me respeito, nada na vida dá certo. Não consegue educar os filhos, não consegue exercer a profissão. É preciso um grande estudo, uma luta constante para que nós nos tornemos cada vez melhores, cada vez mais felizes, cada vez mais fiéis à lei divina, cada vez mais dignos
considerarmos filhos de Deus e todos pertencentes a uma única família que é então a humanidade. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, apresentaram-lhe algumas crianças. Apresentaram a quem? A Jesus, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos as afastassem com palavras ásperas e afastassem também aqueles que apresentavam as crianças a Jesus, o mestre, vendo isso, zangou-se e disse: deixai que venham a minhas criancinhas, se não as impeçais, porquanto o reino do céu é para os que se lhes assemelham, né? Só essa palavra aqui, só esse acontecimento aqui já daria para encerrar o estudo, para a gente estudar até na hora de ir embora, os minutos que faltam. Digo-vos em verdade que aquele que receber o reino, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Então, Allan Kardec vai explicar aqui no item 3, porque está no item 2, esse texto que eu acabei de falar, que a criança não é um espírito puro, a criança é um espírito milenar, que foi então conduzido à reencarnação sob a tutela dos pais, para que os pais possam dar a ela a educação e encaminhá-la no caminho do bem. Fácil, não é? Acabou já, agora. E encaminhar a criança no caminho do bem. Quando o pai não encaminha a criança no caminho do bem, ele está impedindo a criança de seguir a sua trajetória evolutiva, e está dentro desse contexto aqui, onde Jesus afirma: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais. Jesus mostra a criança como símbolo da pureza, porque a criança, sendo pequenina, aquela docilidade aparente é cativante. E é exatamente por isso que a criança nasce pequenina, frágil, para conquistar a mãe, o pai, os seus educadores, né? Para dar a ela um novo recomeço de vida. Acho que é no capítulo 8 ainda que vai, em outros itens aqui, falar sobre isso que eu estou dizendo, né? Então, a criança, ela é apresentada como um símbolo de docilidade, pureza aparente. É exatamente por isso que Jesus não afirma que o reino dos céus é para elas. Não. Ele fala que o reino dos céus é para aquele que é semelhante a uma criança, na forma de viver, nos seus atos, na sua conduta moral, na forma de respeitar o próximo, na forma de conviver com todos, tá? Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, quem é brando? É aquele, os brandos e os pacíficos. É aquele que significa que são aqueles que possuem uma disposição para ser gentil, calmo, educado, para viver ou buscar a tranquilidade e a harmonia. Mas não é só na voz. Gente, igual eu perto, que eu falo demais, salão. Às vezes eu falo que eu gritei, que eu não briguei, mas salão, aí briga, né? Aí é uma arma, né? Então não é só na fala macia, né? Essa brandura, essa conduta pacífica, ela precisa ser real, verdadeira. Porque se ela existir somente em aparência, a gente engana só a gente mesmo. O plano espiritual tem um controle assustador sobre as nossas mais secretas intenções.
É assustador, o assunto é completo. É muito mais do que uma mãe olhar para um menino, o que você fez? Pode me contar. Minha mãe, quando ela falava assim, eu vou falar, viu? Não ficava nada, não. Então esse negócio é verdadeiro. Acho que minha mãe aprendeu isso aí daqui, viu? Da lei divina, porque toda mãe tem um mandato direto lá com Deus, né? Mensageira do Pai. Então é assim que a lei divina nos trata. Não basta ser manso e pacífico só de aparência. É preciso ser em essência. Qualquer virtude, qualquer qualidade que a gente queira adquirir, é preciso que seja real. É preciso que a gente aprenda a ser sincero com a gente mesmo. E ainda tem um outro agravante. Com a nossa conduta, os irmãos já sabem que nós estamos todos rodeados de espírito. Dentro da nossa casa, na rua, dentro da casa espírita, no nosso trabalho, quando a gente dorme, quando está acordado, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Fidelidade ao Evangelho, fidelidade ao Pai, conduta do bem, conduta moral equilibrada, consciência reta. Sai no freio, espírito sofredor não chega perto, não. Eu já li um livro, onde eu não lembro o nome dele, tem muito tempo que eu li. Onde o espírito sofredor chegou porque ele queria impedir um médico de ir no trabalho. O outro chegou e falou, cadê então? Isso aí você não dá conta não, ninguém mexe com ele não. E Allan Kardec vai falar, não, Allan Kardec não, peraí. Allan Kardec fala no livro dos médicos, é porque tem um outro livro, um livro de bolso do Emmanuel, que chama Companheiro, lá fala isso também. Que o médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem, jamais. Quem é que pode falar isso? Só Jesus, né? Então, a gente precisa de orar e vigiar, precisa querer ser bom. A gente precisa ter aquele desejo de viver a lei divina, de deixar essa conduta de sofrimento, essa conduta de erro, de equívoco da nossa parte, para viver plenamente a lei de Deus. Como que a gente vai viver isso se a gente não estuda a lei, se a gente não conhece a lei? Tudo isso é matéria para a nossa reflexão. Aqui o Kardec selecionou trechos do Evangelho de Mateus, onde vai falar muito das injúrias e da violência, onde, quero demorar um pouquinho o capítulo 10, onde ele vai falar, aqui pegar só o 3, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que aquele que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. São Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Então, no item 4, esse é item 3 do capítulo 9, Allan Kardec vai fazer o comentário e ele fala, mas por que duas palavras, louco, és louco, raca, tem tanto problema, pode até levar uma pessoa para o inferno? É porque isso vai expressar a falta de caridade, a falta de amor ao próximo. Nós vamos ofender a pessoa, nós vamos causar sofrimento da pessoa. Merece, mas não é a gente que fala que merece. A lei é de misericórdia, a lei é de perdão, a lei é de dar um basta no mal. Quando o mal chegar até a nossa pessoa, ele tem que parar, ele tem que parar, ele tem que tirar o mal da nossa conduta. A lei é de amor, a lei é de progresso, então a gente não pode maltratar o nosso próximo, né? A gente não pode faltar com respeito, a gente não pode trair o nosso próximo. Como nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo,
Afinal de contas, eu não perguntei. Quem é aqui que já aprendeu a ler o Evangelho todinho, os irmãos? Quem? Ninguém aprendeu a ler o Evangelho todinho ainda não? Meu Jesus, tem dó de mim, gente. Ninguém. Socorro, meu pai. Não aprendeu também, não? Eu estou estudando as obras do André. Senhora? Nós estamos estudando as obras do André Luiz. Estamos na... Mas o Evangelho é menos 5 minutos. É outra coisa. Né? Tem que ler, pelo menos 5 minutos. Né? Mas eu já levanto, eu vou andando assim, eu vou entrando dentro do carro. Gente, a convivência com os espíritos superiores requer respeito, recolhimento, aquela parada básica, uns 10 minutos, a oração, o agradecimento, o reconhecimento de Deus como Pai, como Criador, reconhecer o fato de que somos filhos de Deus, pedir a vigilância que a gente precisa. Isso é buscar vida boa, isso é buscar acertar mais, ser mais feliz. Eu vou perguntar, de vez em quando eu gosto de perguntar. E está respondendo para mim sozinha, né? Não. Né? Aqui nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha que nos acompanha. Meus irmãos, esse negócio é complicado, né? Então, agora nós vamos lá para o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, quem é que é misericordioso? Eu já dei esse estudo aqui, o ano passado. Né? Quem tem, o que revela a misericórdia, o que é bondoso, piedoso, caridoso, aquele que perdoa os pecados, os crimes ou ofensas, clemente, indulgente, magnânimo. Mas por que a gente tem tanta necessidade de perdoar os pecados? Por quê, hein? Eu vou perdoar alguém que me feriu, que me humilhou, que acabou com minha vida, que fez isso, que fez aquilo. Enquanto não perdoa, não tem paz. Enquanto não perdoa, não tem felicidade. Enquanto não perdoa, não consegue ser feliz. A vida não segue, né? Então, é preciso perdoar. E Allan Kardec vai selecionar textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, onde essa necessidade de perdoar, ela está presente. Reconciliação com os adversários. É muito melhor a gente perdoar os nossos adversários enquanto estamos com ele a caminho. Mas como assim? Enquanto está tudo encarnado. Né? Enquanto estamos na mesma trajetória de vida. Por quê? Porque se o adversário desencarna primeiro do que nós, e nós estamos falhando com a lei de amor, nós estamos falhando com a dureza do nosso coração, em não perdoar, o que acontece? O espírito mal persegue aquele a quem ele deve, para cobrar dele a ofensa recebida. Mas isso é permitido? É. Ai daquele por quem o escândalo venha, né? Mas enquanto a gente tem necessidade dos escândalos, Deus permite que através dos escândalos a gente possa passar pela pena de talião e resgatar a nossa prova. Mas se a gente perdoa primeiro, se a gente ora pelo adversário, ele não pode fazer nada com a gente. Pode até não gostar, pode até complicar um pouquinho, mas fica mais leve, né? É preciso. No livro Ação e Reação, André Luiz, tem um capítulo lá que eu já fiz uma palestra sobre desse livro. Então fala o seguinte, que na verdade, por que a espiritualidade permite? Depois, quem fez o mal, esteja encarnado ou desencarnado, ele vai responder por isso, né? E o ministro Clarencio, eu vou voltar um pouquinho, no livro Entre a Terra e o Céu, ele vai falar que quando a gente comete uma falta aqui na Terra, a gente vai resgatar ela aqui na Terra. Se comete uma falta no plano espiritual, na condição de desencarnado, vai resgatar essa falta na condição de desencarnado. A lei é justa.
e perfeita, né? E perdoar é fundamental, é tão importante, que é o sacrifício mais agradável que a gente pode fazer a Deus. Quando a gente vai oferecer alguma coisa para Deus, no momento de felicidade, quando a gente deseja a realização do que a gente mais quer, do que a gente mais gosta, do que a gente mais espera, do maior sonho da nossa vida, o que a gente tem que fazer primeiro? Se colocar em condição de merecer o que pretende. Merecer significa procurar corrigir a conduta, ser fiel a Deus e viver de acordo com o Evangelho. Ah, mas eu não sou Jesus? Mas nós temos o dever de ir melhorando e de ir caminhando passo a passo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados, né? Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Quem quiser compreender essa partezinha aqui que está, essas duas citações estão no Evangelho de Mateus, né? Uma no capítulo 5, outra no capítulo 6. Tem a mensagem, a parábola do credor incompassivo, item 3, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como a gente obter misericórdia, merecimento para receber as graças do Pai, as graças de Deus, se o nosso coração está cheio de ódio, se o nosso coração está cheio de ressentimento. É para ontem o nosso trabalho de aprender a perdoar, né? Então, tem outras lições, lá naquelas instruções dos Espíritos. Opa, estou achando também, já vou terminar. Naquelas instruções dos Espíritos, onde eles nos recomendam: perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Perdoarás cada ofensa até te tornares invulnerável ao ataque, até chegar a uma situação em que a gente fala: não, ele me fez o mal, mas eu não senti o mal, eu não me senti prejudicado. Isso não é para qualquer pessoa, não. É para quem se esforça para adquirir as qualidades morais que deseja. E a gente só pode ser feliz quando aprende as qualidades que Jesus nos ensina, rigorosamente de acordo com o ensino. Eu vou terminar aqui o nosso estudo recordando mais uma vez aquela famosa passagem de Jesus com os fariseus e a mulher adúltera na praça pública, que está também nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Então, Jesus estava numa praça e chegaram os fariseus com uma mulher adúltera e disse para ele: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Ora, Moisés ordena pela lei que se lapidem as adúlteras. Nós sabemos que lapidar é apedrejar até a morte. Agora, vê que coisa mais esquisita, coisa mais complicada, meu Deus do céu. E colocou a mulher no meio da praça e perguntaram a Jesus: que dizes a respeito? Mas eles não queriam saber o que Jesus queria saber. Eles queriam que Jesus dissesse alguma coisa para poder acusar Jesus. Jesus, como espírito puro, pleno, capacitado já, com os dons adquiridos, para perceber o pensamento e a conduta de todos que chegavam até ele, abaixou e começou a escrever no chão. Fez de conta que ninguém tinha perguntado nada. E eles estão perguntando: o que pensa? Qual que é a sua opinião? Aí chegou uma hora que Jesus se levantou, olhou para eles e falou assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Abaixou de novo, continuou a escrever no chão.
Ficou nenhum a jogar pedra. Todo mundo foi embora. Por que foi embora? Porque todos temos pecado. Minha mamãe já dizia, quando a gente vê a barba do vizinho arder, a gente pode pôr da gente molho. Quando vê um passar muita dor, muita dificuldade, muito problema, a gente pode baixar a cabeça, pode orar em favor nosso, em nosso próprio favor e em favor do próximo. Porque nós temos pecado. Nós precisamos pedir perdão a Deus a todo momento, a todo instante. Então nós não temos o direito de revidar nenhuma ofensa recebida, porque a lei de amor, de justiça e de caridade é que tem competência para fazer justiça no mundo, e não os nossos critérios, muitas vezes interessados em preservar a nossa conveniência. E as nossas palavras, então, é claro, é importante eu dizer, eu falei isso uma vez hoje, eu gosto sempre de falar, que é cheia do mais elevado respeito, porque nós estamos todos no mesmo barco. E a mulher, então, Jesus olhou e perguntou para a mulher, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela falou, não, Senhor, ninguém, porque todo mundo foi embora. Ninguém se sentiu qualificado para apedrejar a mulher. Então Jesus disse a ela, vá e não peques mais. Então, o recado está aí. A lei é de amor. O recado é de amor. O recado é de estímulo, é de convite para que nós possamos seguir as pegadas do Cristo. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.